Olá, mais uma vez, estamos começando a nossa aula de Mecânica dos Solos 2. Vamos dar continuidade aqui ao nosso tema de empuxo. Hoje nós iremos ver especificamente sobre empuxo ativo e empuxo passivo. Essa aula 23, por ser um conteúdo um pouco mais longo, eu vou estar dividindo em duas partes. Então essa primeira parte, esse primeiro vídeo que vocês estão vendo, vai ser sobre empuxo ativo. E num vídeo posterior, eu vou estar publicando a parte 2. Então aqui no nosso programa de aula, nós iremos ver empuxo ativo em condições diversas, caso de empuxo, por exemplo, com 2 ou mais solos, empuxo com nível d'água e a profundidade crítica para qualquer solo sobre um carregamento. Aqui, casos de empuxo com 2 ou mais solos. Para qualquer solo sem carregamento, nós vimos aí na aula passada que um maciço aí com uma profundidade Z, né, você vai ter as tensões horizontais com este comportamento gráfico, né, esse comportamento gráfico gerado por essa expressão matemática, ok? Então, se for um solo coesivo, por exemplo, você vai ter uma parte aqui dessa representação gráfica negativa, até atingir uma profundidade que a gente chama de profundidade crítica, né, o Z crítico, você passa a ter tensões horizontais atuantes aqui no maciço de solo. Nós vimos ainda que o empuxo ativo, ele é a integração dessa área desse diagrama de tensões horizontais, certo? Expressa aqui por essa equação geral, né? Nós temos aqui a tensão horizontal aqui na base do nosso diagrama, que é σv vezes Ka, menos 2 vezes coesão vezes raiz quadrada de Ka. Isso multiplicando a altura do diagrama, caso seja um diagrama triangular, né, um carregamento aqui triangular, dividido por 2. Vimos ainda que o empuxo ele atua em um certo ponto, né? Isso aqui é uma integração diária, vai me dar uma força pontual, que vai atuar num ponto a uma profundidade, se for um diagrama triangular, né, você vai ter uma profundidade Z menos Z crítico dividido por 3. Se for uma figura geométrica diferente, uma composição de áreas conhecidas com triângulos ou retângulos, você tem que calcular, né? Então, turma, se nós tivermos agora dois solos, o solo 1 com um peso específico e parâmetros de resistências, e o solo 2 com parâmetros geotécnicos diferentes. Como é que você faz para o cálculo do empuxo? Bem, aqui, gente, nós vamos fazer o cálculo das tensões horizontais para cada tipo de solo. Então, o solo 1, por exemplo, se for um solo coesivo, você vai ter, novamente, uma parcela negativa do nosso diagrama, até atingir uma profundidade Z, né, que é o Z crítico, ele passa a ser positivo, ele passa a ter tensões horizontais positivas, ok? E isso vai até um certo ponto. Esse ponto é definido aqui justamente no limite dos dois solos. Todavia, gente, cada solo vai gerar tensões horizontais diferentes. Essa equação das tensões horizontais, ela é em função, por exemplo, não só da tensão vertical, mas em função do Ka, que é em função do Φ, e aqui em função do C, e novamente aqui nessa parcela da nossa expressão matemática em função do Ka, que também é em função do Φ. Então, gente, cada solo aqui você vai ter um Φ e uma coesão diferente. Então, é notório que nesse limite entre os dois solos, você vai ter duas tensões horizontais, certo? Então, no limite desse solo 1, certo, gente? Então, ao longo dessa linha para cima, você vai ter um valor de tensão em função do Φ e da coesão. Para o solo 2, você vai ter um outro valor. Pode ser menor, pode ser maior, certo? Mas se os parâmetros de resistência são diferentes, as tensões horizontais vão ser diferentes para o solo 2, ok?
Então, no limite aqui de uma transição entre dois solos, você tem que calcular a tensão horizontal para um solo 1 e a tensão horizontal para o outro solo. Apesar de as tensões verticais serem iguais, as tensões horizontais são diferentes. E a partir do solo 2, o gráfico, né, o diagrama de tensão horizontal, ele segue linearmente como se fosse um solo qualquer, seguindo a expressão matemática para o solo 2, né, com os parâmetros do solo 2. Aqui nós temos um diagrama, que eu estou chamando aqui esse diagrama, né, triangular de 1. Nós temos aqui um segundo diagrama 2 e um terceiro. Então, eu estou dividindo essa região de empuxos em 3 regiões de geometria conhecida. Então, turma, essa região de empuxo 1, eu estou chamando o empuxo dela de EA1. E ela vai ter um braço, né, uma distância, né, de atuação em relação aqui ao pé dessa minha escavação, desse meu talude, no valor aqui de Y1, ok? Nós temos aqui essa área 2, que vai ter um empuxo correspondente, que é justamente a integração dessa área 2, e uma altura correspondente. A mesma coisa para a área 3. Você faz a integração dessa área, você vai ter um empuxo, um ponto de aplicação. O empuxo total vai ser o somatório de todos os empuxos de todas essas áreas aqui do nosso diagrama, ok? E aqui a expressão matemática, só resumindo o que nós falamos. Bem, gente, nós temos aqui uma resultante do empuxo de todo esse diagrama, certo? Gerado aqui nesses solos 1 e 2. Esse empuxo ele vai ter um ponto de aplicação, Y. E esse ponto de aplicação Y, ele é calculado pela seguinte equação matemática. Ele vai ser o somatório dos momentos de cada empuxo, de cada diagrama, certo? De cada área aqui do nosso diagrama. Então, vai ser o empuxo da área 1 vezes o braço de alavanca da área 1, mais o empuxo 2, 3 e assim vai, certo, gente? Então, vai ser o somatório de momentos dividido pelo somatório dos empuxos de cada área desse nosso diagrama. Está aqui a expressão geral para cálculo do ponto de aplicação do empuxo resultante. Aqui um exercício só para aplicarmos o que nós aprendemos. Nós temos aqui um maciço de 6 metros de altura, temos aqui o solo 1, o solo 2, cada solo vai ter parâmetros de resistência diferentes, e aqui nós temos aqui uma profundidade de 3 metros para o solo 1 e mais 3 metros para o solo 2. Primeira coisa, né, para calcular o nosso empuxo ativo sobre essa estrutura que ele está solicitando. Primeiro, gente, devemos calcular os coeficientes de empuxo de ambos os solos. Então, para o solo 1, nós vimos que o coeficiente de empuxo é calculado por essa expressão matemática em função do φ. O φ aqui do solo 1, 32,5 graus. Substituindo o valor e calculando, nós temos um coeficiente de empuxo aí para o solo 1 de 0,30. Mesma coisa para o solo 2. Então, solo 2 aqui, ó, a mesma formulação. O ângulo de atrito do solo 2 é diferente, é 25,5. Então, está aqui o K do solo 2, 0,40, tá? Então, temos aqui o K do solo 1 e do solo 2. Em seguida, gente, e aqui, pessoal, calcular empuxo, ele segue essas premissas, ele segue essa marcha de cálculo que vocês estão vendo, tá? Então, qualquer cálculo que vocês forem fazer, podem seguir essa sequência de cálculos que eu estou fazendo aqui, que dará certo. Então, o próximo ponto, calcular as tensões verticais. E aqui a gente vai calcular as tensões aqui no início, aqui no meio e aqui na outra extremidade, certo, gente?
Eu não vou precisar calcular aqui no meio desse solo ou nesse outro, porque o diagrama, né, de tensões verticais e de horizontais também são lineares, então não faz sentido. Então, para Z igual a zero, você vai ter aqui, de cara, a gente nota que não tem carregamento nenhum, então a tensão horizontal vai ser zero, a tensão vertical vai ser zero. Mas vamos calcular. Tensão vertical é o gama do solo 1 vezes Z. Aí vai dar zero, né? Como a gente tinha previsto. Para Z igual a 3 metros. Para Z igual a 3 metros, gente, a tensão vertical vai ser o peso dessa coluna de solo do solo 1, certo? Desses 3 metros de coluna de solo. Então, para Z igual a 3 metros, tensão vertical vai ser o gama 1 vezes Z1, que é essa profundidade de 3 metros. Substituindo aqui os valores, nós temos que a tensão vertical é de 49,8 kPa. Para Z agora igual a 6 metros. Bem, a tensão vertical vai englobar o peso aqui da camada do solo 1 e o peso da camada do solo 2, certo? Então, para Z igual a 6 metros, nós temos que a tensão vertical é o gama 1 vezes Z1 mais o gama 2 vezes Z2. O gama 1 vezes Z1 a gente já calculou, né, 49,8. Estou calculando somente agora para o solo 2, que é 20 kN por metro cúbico vezes 3 metros. Isso me dá uma tensão resultante de 109,8 kPa. Eu vou colocar aqui os valores para a gente passar para o próximo slide, certo? Então, para cada profundidade, nós temos um valor de tensão aí vertical resultante. Agora o cálculo das tensões horizontais. Para Z igual a zero, você utiliza essa expressão matemática, eu já falei. Se você não tem carregamento nenhum, a tensão vertical vai ser zero e a tensão horizontal vai ser zero também. Mas vamos substituir aqui os valores. Aqui, o Ka do solo 1, o Ka do solo 1, a coesão do solo 1 é zero, a tensão vertical é zero, certo, gente? Então, a tensão horizontal vai ser zero. Para Z igual a 3 metros, você deve calcular, gente, para o solo 1 e para o solo 2, tá? Então, para Z igual a 3 metros, nós vamos utilizar aqui essa expressão matemática. Os parâmetros, o Ka, por exemplo, vai ser do solo 1. Então, a tensão vertical aqui em 3 metros é 49,8. Então, fica aqui, ó, 49,8 vezes o Ka do solo 1, menos essa parcela aqui, gente, é negativa. Essa parcela aqui ela é nula, né, já que a coesão do solo 1 é zero. Então, 2 vezes zero vezes a raiz quadrada de Ka. Calculando aqui, nós temos que a tensão horizontal é 14,9. Então, nosso diagrama, ó, ele cresce de 0 até 14,9. Fazendo agora para o solo 2, certo, gente? Então, toda vida que você tiver dois solos, faz o cálculo da tensão horizontal para ambos os solos. Então, está aqui a expressão. Basta substituir agora os parâmetros para o solo 2. Então, a tensão vertical é a mesma, 49,8. O Ka do solo 2 é 0,40. Menos duas vezes. Coesão. O solo 2 já é coesivo, né? Então, tem uma coesão aqui de 7,8. Vezes a raiz quadrada de 0,40. A minha tensão horizontal vai dar um valor de 10,1 kPa. Então, vocês notaram que, por ser um solo coesivo, né, a tensão horizontal ela acaba sendo menor nesse sentido, tá? Se o solo aqui não fosse coesivo e o Ka fosse maior, a tensão horizontal seria maior, né, do que deu no solo 1. Então, essa tensão horizontal nem sempre vai ser menor, certo, gente? Ela pode ser menor ou pode ser maior. Depende dos tipos de solo. E aí, para Z igual a 6 metros, nós vamos utilizar os parâmetros aqui para o solo 2, com a tensão aqui para 6 metros. Então, tensão vertical aqui em 6 metros é 109,8, o Ka é 0,40, aqui a coesão é 7,8, Ka é 0,40. Calculando a nossa expressão, nós temos que a tensão horizontal é de 34,1. Está aí o nosso diagrama.
Uma vez gerado o diagrama, basta fazer o cálculo do empuxo. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em 3 regiões. A primeira região, gente, ó, uma região triangular, eu vou ter aqui na base 14,9. Na altura, é a altura aqui, ó, do meu solo, né, na minha profundidade Z1, que é 3 metros. Basta fazer o cálculo da área. Então, o empuxo ele vai ser igual à área 14,9 vezes 3 dividido por 2. Isso me dá um empuxo de 22,4 kN. O ponto de aplicação, gente, 4 metros. Por que 4 metros? O ponto de aplicação é sempre em relação ao pé aqui do nosso maciço que estamos analisando, ou o pé da estrutura que estamos analisando, tá? Então, nós daqui para cá, nós temos 3 metros. E aqui o ponto de aplicação, gente, é 1/3 dessa altura do triângulo. O 1/3 de 3 é 1 metro. Então, fica 3 metros mais 1/3, que é 4 metros, tá? Bem, a próxima área, eu estou pegando aqui, gente, uma área retangular, tá? Então, essa área retangular, a minha base aqui, ó, é 10,1 kN. A minha altura são 3 metros. A área é uma área de um retângulo. 3 vezes 10,1 dá 30,3 kN. Ponto de aplicação, por ser uma área retangular, ela vai se dar no meio, certo, gente? Então, são 3 metros de altura, o ponto de aplicação é 1,5. Para a última área, essa última área é uma área triangular. Então, você vai ter aqui, ó, na base, a tensão horizontal até esse ponto é 34,1. Então, a minha base vai ser 34,1 menos essa dimensão aqui, ó, que é 10,1 kPa, tá? E a altura continua sendo 3 metros. Então, o empuxo aí, 34,1 menos 10,1 dá 24 vezes 3, dividido por 2. Isso me dá 36 kN. O ponto de aplicação, 1/3 da altura desse triângulo. O triângulo tem a altura de 3, então 1/3 é igual a 1. Ok? Então, o ponto de aplicação aí nessa área 3. O empuxo, gente, vai ser somatório dessas 3 áreas, desses 3 empuxos. Então, somando aqui todo mundo, 22,4 mais 30,3 mais 36, vai me dar um empuxo resultante de 88,7. Bem, turma, o ponto de aplicação. O ponto de aplicação, pessoal, isso aqui é só uma dica que eu vou dar para vocês. Na aula passada, nós fizemos aí o cálculo de alguns empuxos, inclusive eu fiz o cálculo de um diagrama semelhante a esse, numa forma trapezoidal, certo? Então, o empuxo, por exemplo, desse solo 2, bastaria calcular essa área aqui desse trapézio. Porém, gente, para calcular o ponto de aplicação, isso já fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque eu não sei qual é o centroide do meu trapézio. Então, é por isso que eu dividi o nosso problema aqui em regiões cujo centroide eu conheço. Então, por isso que eu dividi aqui em um triângulo, em outro triângulo, em um retângulo, porque os centroides dessas áreas são conhecidas, ok? Se você precisar apenas calcular o empuxo, basta calcular a área do trapézio aqui, que te dá o mesmo resultado. Mas se você precisar calcular o ponto de aplicação, aí você tem que dividir em áreas geométricas conhecidas aí, cujo centroide é conhecido, tá? Então, gente, o ponto de aplicação ele é dado por essa expressão, basicamente o somatório dos momentos de cada empuxo dividido pelo somatório dos empuxos. Então, aqui, ó, o empuxo 1 vezes o ponto de aplicação dele. O empuxo 2 vezes o empuxo de aplicação, vezes o ponto de aplicação. E o empuxo 3 vezes o ponto de aplicação. Tudo isso aqui dividido pelo somatório desses 3 empuxos, que é 88,7. O ponto de aplicação dá o valor de 1,93. Então, gente, nós vimos na aula passada o cálculo para o Z crítico.
para um solo coesivo sem carregamento, certo? Então, o que nós vamos ver na nossa aula de hoje é uma expressão geral, caso o solo tenha algum carregamento, ok? Então, se tiver um carregamento, gente, o comportamento vai ser diferente, a altura vai ser diferente. Vocês imaginem aqui o Z crítico para uma situação sem carregamento, você vai ter um valor definido. Mas quando você coloca uma sobrecarga, é intuitivo imaginarmos que essa profundidade ela vai ser menor, certo, gente? Que ao colocar a carga, esse solo que estava estável, ele vai desmoronar, certo? Então, o Z crítico, essa profundidade crítica, é aquela profundidade que o solo ainda se sustenta, porque não existem empuxos, né, ou tensões horizontais, certo? Então, no momento que você coloca um carregamento desse, isso vai alterar a tua profundidade crítica. Sabemos aqui, gente, que a tensão vertical nesse ponto dessa profundidade crítica, ela vai ser o gama Z mais o nosso carregamento, ok? Então, a gente sabe também o seguinte, que esse diagrama aqui, ele é regido por essa expressão matemática, e que na profundidade do Z crítico, a minha tensão horizontal, ela fica igual a zero. Nós temos aqui uma parte negativa, aqui o ponto do Z crítico ele é zero, a tensão horizontal, e depois as tensões horizontais passam a ser positivas. Então, se nós substituirmos aqui na nossa expressão, ó, a tensão horizontal é igual a zero, K vezes sigma V, que é delta sigma, mais gama, que multiplica o Z crítico, menos 2 vezes a coesão, vezes a raiz quadrada de Ka. Pegamos essa parcela aqui, vamos colocar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Certo, gente? Então, ó, K vezes as tensões aqui, verticais, vai ser igual a 2 vezes coesão, raiz quadrada de Ka. O K desse lado aqui esquerdo, eu posso passar para o lado direito dividindo. Ok? O que mais? O delta sigma, que está somando, eu posso passar para o outro lado, subtraindo. E agora, ó, o gama que está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo, né? Vou dividir essa fração, vou dividir o nosso delta sigma por gama. E está aí a expressão geral para o Z crítico, para uma situação qualquer, certo, gente? Isso é uma equação geral para profundidade crítica com ou sem carregamento. Se o problema não tiver carregamento, o delta sigma vai ser zero. Então, isso aqui some da minha equação e você vai ter uma expressão geral que é igual a que nós vimos na aula anterior, certo, gente? Para um solo sem carregamento, ok? Então, essa equação aqui ela é aplicável para qualquer situação. Bem, vamos aplicar o que nós vimos em um exercício. Nós temos aqui o exercício 2, em que ele faz o seguinte. Avalie a profundidade máxima de escavação vertical sem que ocorra desmoronamento. E aqui nós temos dois maciços de solo iguais, certo, gente? Só que o maciço A, né? Você tem aqui um maciço com carregamento de 20 kPa e o outro sem carregamento. Certo, gente? Então, estamos simulando aqui até que profundidade você poderia escavar sem acontecer desmoronamento, caso você tenha, por exemplo, um carregamento aqui na superfície, ou se você não tiver nenhum carregamento na superfície, tá? Então, ó, para o maciço com carregamento, essa profundidade máxima, sem que ocorra desmoronamento, ela coincide com a profundidade do Z crítico, que é definido por essa expressão geral que nós vimos, tá? Então, substituindo aqui os valores, 2 vezes a coesão é 10, vezes o Ka, 30 graus, gente. Eu não vou nem calcular aqui o Ka, porque nós já vimos em outros exemplos que o Ka para 30 graus é 0,33. Então, por isso que eu estou colocando aqui direto esse valor, certo, gente? Então, o Ka aqui é 0,33, dividido pelo gama, 16, vezes 0,33,
Tudo isso aqui, gente, menos 20, que é o carregamento, ó, 20, dividido por 16, que é o peso específico. Então, fazendo o cálculo, você vai ter um Z crítico de 0,93, certo, gente? Então, 93 centímetros para a profundidade de escavação se você tiver um carregamento de 20 kPa. Se você fizer agora o cálculo sem o carregamento, aqui é a nossa expressão, substituindo os valores, é a mesma expressão anterior, só que no lugar do carregamento eu estou colocando 0, porque não tem carregamento. O meu Z crítico vai ser 2,18. Então, praticamente mais que dobrou a profundidade do Z crítico, caso você não tivesse um carregamento aqui de 20 kPa. Empuxo com o nível da água. Então, turma, imagine aqui que nós tenhamos o nosso maciço com o nível d'água presente. Bem, o cálculo de tensões horizontais não muda. A gente utiliza essa expressão que nós vimos anteriormente, certo? E utilizando essa expressão, se o solo for coesivo, você vai ter uma parcela aqui negativa, até uma profundidade Z, que é o Z crítico, ele passa a ser positiva, e você passa a ter um diagrama, né, linear, um valor positivo aqui nas nossas tensões horizontais, tá? Esse comportamento gráfico, gente, esse aumento de tensões horizontais, ela vai ser em função, até o nível d'água, dos parâmetros aqui no solo acima do nível d'água, tá? Então, você vai utilizar o φ para calcular o Ka, você vai utilizar a coesão, certo? Você vai utilizar o gama, o peso específico natural, para o cálculo dessas tensões verticais e horizontais, tá? A partir do nível d'água, gente, o cálculo de tensões horizontais, ele é baseado em termos de tensões efetivas, certo? Então, nossa tensão vertical aqui para a região não saturada, você vai utilizar γN vezes a profundidade. Mas para o solo saturado, você vai trabalhar em termos de tensões efetivas. Então, a tensão vertical nessa região saturada, ela vai ser o gama sub vezes a profundidade que você está analisando. Certo, gente? Então, você vai descontar as tensões neutras aí no nosso problema, tá? Vamos trabalhar somente em termos de tensões efetivas. Então, aqui, para o solo submerso, usar o gama sub para o cálculo de tensões verticais. E aí, gente, se você utiliza o gama sub ele é o gama sat menos o gama da água. Então, você vai ter um decréscimo do peso específico. Consequentemente, você vai ter um decréscimo de tensões verticais e um decréscimo de tensões horizontais. Então, é por isso que aqui, ó, a partir do nível da água, você tem uma deflexão, né, menor em relação às tensões horizontais que vinham anteriormente, né, na região mais seca. Então, turma, além desses esforços em termos de tensões efetivas, você também tem que considerar o empuxo da água. Então, nós temos também, ó, um diagrama em função do empuxo resultante da água, que é um empuxo hidrostático, tá? Então, aqui você vai ter, nessa região 1, um empuxo, nessa região 2, um outro empuxo, aqui um terceiro empuxo, e a água vai gerar um quarto empuxo, certo, gente? Como é que calcula o empuxo da água? Como vocês devem ter aprendido aí em mecânica, física, mecânica dos fluidos, certo, gente? O coeficiente de empuxo aí, ele vai ser igual a 1, certo? As tensões horizontais vão ser iguais às tensões verticais. É empuxo hidrostático, né? O empuxo ele é igual, né? As tensões são iguais em todas as direções, tá? Vamos ver isso em um exercício. Exercício 3, ele pede para avaliar o esforço e a melhor posição para a escora e uma escavação provisória de um solo arenoso a seguir. Então, gente, esse exercício ele é bem interessante. Você tem aqui, por exemplo, uma parede de concreto. A gente imagina que é uma parede que não vai se deslocar facilmente, certo? Pode ser uma estrutura permanente de um prédio, de uma contenção, enfim. Aqui você tem uma escavação em um solo arenoso. O nível d'água, gente, olha, está bem elevado.
E aqui você vai ter uma contenção provisória para fazer essa escavação. E uma escora de madeira para evitar, né, que essa contenção provisória venha tombar, tá? Então, você tem aqui os parâmetros do solo, o γ-sat, o γ-n, o φ. Coesão não temos, uma vez que ele fala que o solo é arenoso, então a gente imagina que a coesão seja igual a zero. Toda vez que a questão falar, gente, ou um solo arenoso, ou omitir a coesão, vocês já presumem, né, vocês já adotem que a coesão é nula. Vocês vão adotar algum valor coesivo caso a questão forneça uma coesão, tá? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, calcular o empuxo, certo, gente? Então, você vai ter aqui a atuação de um empuxo ativo empurrando essa escora que está comprimindo aqui junto com a parede de concreto. O K, ele vai ser em função do φ. Então, está aqui a expressão. O φ aqui é 30 graus, o K é 0,33, tá? O K é o mesmo para a região que está saturada? Não muda, certo, gente? O K sempre vai ser o mesmo valor, seja o solo submerso ou seja o solo parcialmente saturado, seco, enfim. O que mais? Calcular as tensões verticais. Então, nós vamos calcular aqui, ó, as tensões verticais para a minha superfície, para esse ponto aqui de transição com nível d'água e para o pé da minha contenção. Então, para Z igual a zero, nós não temos carregamentos, então a tensão vertical vai ser zero, tá? O que mais? Para Z igual a 1 metro, ele me dá aqui, ó, a espessura de 1 metro até chegar ao lençol freático. Então, para Z igual a 1 metro, nós temos aqui a tensão vertical, ele vai ser o γ-n, certo, gente? Já que essa região acima do lençol freático ela está numa umidade natural. Então, o γ natural vezes essa profundidade Z1, certo, gente? Então, essa profundidade entre o Z igual a zero e Z igual a 1 metro, eu estou chamando de Z1, tá? Então, substituindo aqui os valores, γ-n ó, é 16 vezes 1, dá 16. Para a profundidade agora igual a 4. Então, profundidade igual a 4, você vai ter aí o γ-n vezes Z1, que é o peso específico desse solo natural, mais o γ sub vezes Z2, que é essa profundidade aqui entre 1 e 4 metros, tá? Então, o γ sub, gente, ele vai ser o γ-sat menos o γ da água. O γ-sat, olha, é 20. O γ da água, a gente pode adotar, né, simplificadamente, que é 10. Então, o γ sub vai ser 10 kN por metro cúbico. Substituindo aqui os valores, esse γ-n vezes Z1 a gente já calculou, deu 16. Aqui, mais γ sub é 10. Z2 é 3, né, que é a distância entre 1 e 4. Calculando, temos a tensão vertical de 46 kPa. Aqui os valores, só para a gente relembrar. Vamos agora calcular as tensões horizontais. Bem, gente, para Z igual a zero, a tensão horizontal vai ser zero. O solo não tem coesão, não tem carregamento, então é zero. Para Z igual a 1, a tensão horizontal vai ter aqui a expressão matemática. A tensão vertical, ó, é 16, o K é 0,33, coesão igual a zero. Vai ficar 16 vezes 0,33, que dá 5,3 kPa. Então, está aqui, ó, crescendo a tensão horizontal até 5,3. Para Z igual a 4, aqui os valores. E aqui a tensão vertical, eu vou adotar o que a gente calculou em termos de tensões efetivas. 46 vezes 0,33. Isso vai me dar uma tensão horizontal de 15,2 kPa. Ok, então nós temos aqui o nosso diagrama de tensões horizontais. Temos ainda o empuxo da água, que ele inicia, gente, a partir da profundidade de Z igual a 1 e vai até a profundidade de Z igual a 4. Então, as tensões horizontais da água, gente, ó, para Z igual a 1, a tensão horizontal, você pode até adotar essa expressão matemática, não tem problema. Isso por quê? Porque a coesão, por exemplo, da água, gente, é zero. Então, essa expressão aqui, ó,
vai para zero. O K, ele é igual a 1, certo? Eu disse para vocês que as tensões horizontais e verticais são iguais por ser impulso hidrostático. Então, ó, a tensão horizontal vai ser igual à tensão vertical, que por sua vez a tensão vertical é o gama da água vezes a profundidade. Nesse caso aqui, gente, como está no início do nosso nível freático, a profundidade é zero, então a tensão horizontal é zero, tá? Para Z igual a 4, você vai ter aqui, ó, a tensão horizontal igual ao gama da água vezes ZW, que é essa distância aqui entre 1 e 4. Então, 10 vezes 3 dá 30 kPa. Calculado aí os diagramas, vamos calcular o empuxo resultante. Então, eu vou dividir aqui novamente em áreas conhecidas. Então, minha região 1, ó, eu tenho minha base 5,3, a minha altura 1 metro. O empuxo vai ser a área desse triângulo, 5,3 vezes 1 dividido por 2. Isso me dá um empuxo de 2,7. E o ponto de aplicação, ó, o ponto de aplicação é 3 metros mais 1/3 de 1 metro. Certo, gente? Então, o ponto de aplicação vai ser 3 metros mais 1/3, dá 3,33. Vamos olhar aqui essa região 2, que é uma região retangular. Você vai ter aqui, ó, 5,3 e uma altura de 3 metros. O empuxo vai ser a área dessa região. 3 vezes 5,3 dá 15,9. Ponto de aplicação, gente, desse empuxo 2 vai ser bem no meio dessa região retangular. Já que ela tem 3 metros, vai ser 1,5. Agora a região 3. A região 3, ó, gente, você vai ter uma base. Daqui até este ponto são 15,2, mas daqui até aqui vai ser 5,3. Então, ó, essa base do meu triângulo vai ser 15,2 menos 5,3, tá? Ok. Nosso empuxo, então, vai ser 9,9, que é o comprimento aqui da nossa base triangular, vezes 3 dividido por 2. Isso me dá um empuxo de 14,9. E o ponto de aplicação? A altura desse triângulo é 3 metros. Então, o ponto de aplicação vai ser 3 dividido por 3, que é 1 metro. Por fim, o empuxo da água, que eu estou chamando aqui de região 4. Você tem 3 metros de altura, você tem 30 kPa de tensão horizontal. Ok? Então, o empuxo ele vai ser a integração dessa área, 30 vezes 3, dividido por 2, isso me dá 45 kN. O ponto de aplicação, gente, é o mesmo da região 3, 1 metro. Calculados os empuxos, gente, o empuxo resultante vai ser o somatório desses 4 empuxos. Então, está aqui o somatório, está aqui os valores, somando todo mundo, dá 78,5 kN o empuxo resultante na minha contenção provisória, tá? O que mais? O ponto de aplicação. O ponto de aplicação, gente, vai ser o somatório de momentos dividido pelo somatório dos empuxos. Aqui é a expressão geral. Então, para cada região, eu vou calcular aqui o braço de alavanca, certo? O momento desses empuxos e dividir, né, pelo somatório aí de todos os empuxos. Está aqui a expressão. Então, ó, para cada empuxo, eu estou multiplicando o empuxo e o braço de alavanca, certo, gente? Para todos eles, somando aqui e dividindo pelo somatório dos empuxos, isso vai me dar uma altura de 1,18 metros. Então, o que nós temos, gente? Nós temos uma resultante com um valor de 78,5 kN a uma altura, né, em relação à minha base aí, da minha contenção provisória, de 1,18 metros. Então, gente, essa escora, se você posicionar ela coincidente aqui no nosso ponto de aplicação,
seria o melhor ponto para colocá-la, certo, gente? Já que a resultante aqui de todos os esforços está se concentrando nesse ponto a 1,18 metros. Então, gente, a melhor posição para a escora é justamente um ponto aqui coincidente, certo, gente, com o equilíbrio desses empuxos que estão acontecendo aqui na minha contenção. E o esforço que vai acontecer aqui, gente, vai ser um esforço de compressão no mesmo valor do empuxo, que é 78,5 kN. Ok, turma, com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Quem quiser dar uma olhada lá no livro do DASO, capítulo 13, ou no capítulo 4 do Caputo, livro 2, vocês podem dar uma olhada para complementar as informações que vocês tiveram na nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.